Sejam todos bem-vindos para mais um programa no canal Mundo Esotérico, abordando questões sobre espiritualidade, metafísica, esoterismo, teosofia e assuntos afins. Trazendo aí mais um programa, como nós podemos perceber, nos programas anteriores, com essa nova temática dos preceitos herméticos, E hoje estaremos aí falando um pouquinho a respeito do princípio de vibração. Então, sem mais delongas, vamos citar aqui uma passagem do Caibalion que nos diz o seguinte: nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Então esse princípio, meus caros ouvintes, ele incorpora como verdades de que nada está parado. Então tudo aí está em contínuo movimento, tudo está vibrando. E isso explica que a própria matéria, a energia, até o espírito, são simplesmente taxas de vibração. E os ensinamentos herméticos, eles não apenas se limitam a dizer que tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente, meus caros, à variação da escala e do modo das vibrações. Então a própria ciência moderna, ela provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente um modo de movimento vibratório. E muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas, que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração e movimento. Nós temos aí também um exemplo clássico, onde a própria frequência em que as 7 oitavas da música, quando afinadas em 44 oitavas, milagrosamente aí se torna um espectro da luz visível, passando por estados de zumbido, de insetos, ultrassom, plasma, éter, hipersom e até oitavas de calor. Enquanto mudam a própria manifestação, as vibrações mantêm a mesma correspondência. A diferença estando apenas na medição e na energia conforme as frequências sobem no espectro eletromagnético. Nas taxas mais elevadas de vibração, a intensidade é tão rápida que parece estar imóvel, como uma roda girando que parece estável. E nos níveis mais baixos de vibração, os objetos se movem tão lentamente que parecem estar totalmente em repouso. Então entre esses dois existem aí manifestações infinitas, todas ocorrendo em oitavas variáveis de vibração, cada uma com seus próprios fenômenos. Isso nós podemos também, meus caros ouvintes, dizer que todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma.
Então, meus caros ouvintes, estamos aí constantemente enviando várias vibrações na forma de pensamentos, emoções, né, as próprias vontades, para o próprio universo, que vai impactar as pessoas e a própria consciência coletiva ao nosso redor, né? Então, quanto mais elevada essa vibração que nós possamos aí emitir, como por exemplo aí o otimismo, a alegria, o amor, serão mais duradouros aí os seus efeitos. E quanto menor essa taxa de vibração, né, uma vibração extremamente baixa, né, então nós vamos experimentar aí o pessimismo, né, o cinismo, a depressão, a tristeza, né, que de fato aí são mais potentes os seus próprios efeitos em curto prazo. É bom que se diga também que, apesar de nós termos aí um livre arbítrio individualizado, né, porém muito limitado, nós temos aí o poder de escolher os tipos de pensamentos e esses tipos de pensamentos que são enviados às pessoas, né, ao nosso redor. Mas os antigos escritores herméticos reconheceram uma fantástica frase que nos diz: aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder. Mas o grande problema, meus caros ouvintes, é que a maioria de nós está consciente de apenas 5 ou 10% dos nossos pensamentos. Cerca de 90% de nossa criação está acontecendo no nível subconsciente, com os nossos velhos atavismos, nossas crenças e nossas histórias dos quais nos agarramos fortemente. A maioria das pessoas não quer mudar as suas próprias crenças. É muito importante destacar que, mesmo se apegando a essas crenças, a maioria das pessoas não estejam trabalhando para elas mesmas e não levando o que desejam no âmbito dessas crenças, que é levar mais amor, mais alegria, saúde, paz e abundância. Permeiam mais uma crença infundada, né, sem a prática vivencial de que essa crença, seja ela positiva, possa atuar em sua vida. Mas o que podemos fazer? Primeiro nós devemos aí, meus caros ouvintes, reconhecer que criamos mentalmente, né, tudo o que está manifestado aí no universo, né, a própria humanidade, reconhecendo aí todos os males e bem-estares que acontecem na vida de todos nós. E, em segundo lugar, saber que as próprias vibrações, sejam elas positivas ou negativas, que enviamos, elas podem aí ressoar em outras pessoas, né, sendo transmitida, podendo ou não influenciar as pessoas, e elas podem aí de fato retornar a nós mesmos, né? Então este é um ponto importante e fundamental. Vou trazer aí uma pergunta para uma profunda reflexão que nos diz: você já ouviu uma música e sentiu algo a respeito, como se alguns acordes fossem agradáveis de ouvir e outros parecessem inerentemente desagradáveis? Você já olhou para uma pintura ou uma combinação de cores e achou-a bonita e outras vezes achou angustiante? Então, isto é para que possamos aí analisar o tipo de música, né, o tom vibracional que vai atuar
né, nos nossos veículos, nos nossos corpos, né, e transmitir esse tom vibracional para cima ou para baixo. Namastê, um forte abraço a todos e para um novo programa em breve, meus caros.